Volto a falar aqui da Academia de Polícia Militar e agora acompanhada do comandante do 20º BPM, Tenente Coronel Ivens Juliano dos Santos, porque é ele quem vai nos dizer como devemos nos preparar para sairmos em férias com tranquilidade. Coronel, muito obrigada por nos receber. Eu sei que o senhor interrompeu uma aula aqui, que estava dando aula de tiro. Aliás, se ouvirem algum estrondo aqui atrás, não se assustem, está tudo tranquilo, são só os alunos treinando. Mas, Coronel, há diferença hoje na segurança para quem vai para a praia com relação à casa ou apartamento, ou os cuidados são os mesmos? Não, sempre há diferença, né? Inicialmente, bom dia, né, aos espectadores da RDC TV. Quando a gente vai viajar, a gente tem que planejar, e tudo a gente planeja, né? Então, a gente começa o planejamento desde pegar o carro. A segurança da rodovia, um dos maiores exemplos foi a volta ontem, né? Que nós tivemos 2 acidentes consideráveis na rodovia. Então, a gente começa em fazer a revisão do carro devidamente, adequar a bagagem dentro do carro, todo mundo com cinto, evitar o celular. São as coisas mais comuns em rodovias. Em relação a residências, nós temos vários fatores também. Porque o maior dessabor é chegar em casa e verificar que a sua casa foi violada. E como a gente sempre fala em segurança pública, ela é muito delicada, porque o trauma é muito grande. Se eu passar aqui nessa rua e, de repente, uma vez na minha vida... Nunca mais! Nunca mais tu passa na rua. Imagina agora tu receber na sua casa. Então, a gente tem que se preparar para isso, né? A gente tem que preparar a segurança normal, já de vazamento de água, algum curto-circuito, alguma coisa para não ter outros dessabores, bem como a parte da segurança. Aí eu lhe pergunto, antigamente muitas pessoas tinham assinatura de jornal impresso, hoje já é um número bem mais reduzido. A dica que vocês passavam era transfira a sua assinatura ou passe, cancele, suspenda ela por um período. Hoje ainda as pessoas estão acumulando correspondência na frente de casa, por exemplo? Sim, ainda acaba acumulando, por isso, nesse motivo que nós vamos entrar nessa seara. No interior é muito simples, muitas vezes muito fácil de fazer esse tipo de trabalho que a gente faz através com os vizinhos ou com os parentes, de recolher, fazer, manter a casa, não deixar a grama crescer, porque esse calor chove, a grama cresce, começa a ficar aquele aspecto de abandonado. Já é um sinal para o ladrão. Já é um sinal para o aproveitador, né? Que ele muitas vezes, que nem assim, não precisa nem fazer aquele grande roubo, alguma coisa mirabolante, né? E basta o dissabor de pichar a casa, tu já vai ficar, com esse dissabor. Então, a gente sempre pede que alguém acompanhe. No interior, muitas vezes, até pela rotina e a cidade ser bem menor, a brigada existe patrulhas que faz nas ruas, sabendo que ali está mais, vamos assim dizer, que as pessoas foram para a serra, para o litoral, foram fazer suas férias. Na capital é mais difícil, porque nós continuamos tendo a mesma malha, a mesma quantidade, o mesmo volume. E ainda muitas vezes efetivo deslocado, né? Não, mas esse, como eu disse assim, esse é muito bem administrado pelo comando, né? Então a gente não chega a sentir esse peso, por mais que a gente tenha, e muitas vezes até um fator motivacional para o servidor, mas a gente não chega a ter porque a gente diminui a quantidade de férias. Mas vamos tentar pontualmente pegar alguns detalhes. Por exemplo, o senhor já deu a dica, pede para o vizinho dar uma olhada, deixa a chave do portão para recolher. Isso, então nesse sentido assim, nem em relação às casas, residências, que a pessoa pense, o período que vai ficar, se ela conseguir voltar para fazer essa limpeza, manter, pedir para um vizinho. Muitas vezes, mas eu não conheço nem meu vizinho, né? Então, um parente, alguém que possa fazer essa manutenção visual da casa para saber a que pé está. Luz, deixo acesa ou não? Depende de cada caso, né? Se o local for ermo, é preferível ter uma luz. Né? Se o local tem já uma iluminação, uma questão que tem como visualizar melhor, então de repente não. Né? Mas como eu disse, vai depender de cada casa, não tem uma regra, né, ficta, né? Porque cada casa, cada ambiente, eu moro num edifício, né? Aí eu já posso deixar até a persiana aberta. É mais tranquilo, porque tem os vizinhos, para entrar tem um porteiro, alguma coisa assim. Moro na residência, no bairro, bom, daí é mais delicado, mas geralmente quem mora em residência, mora nos bairros, a proximidade com os vizinhos geralmente acaba sendo mais fácil. E claro que não custa avisar, bem como muitas vezes tem associações de bairros,
própria brigada, em alguns locais, as patrulhas comunitárias trabalham nisso. Nós sabemos, temos essa questão, então o volume de patrulhamento acaba sendo visto nesse sentido. O dessabor do furto, alguma coisa, é que muitas vezes, como a polícia passa na rua e não está dentro de casa e não consegue visualizar, acaba não pegando. É o dessabor quando a pessoa volta, que entra, abre o portão. Agora, um detalhe muito importante, coronel, as pessoas estão se preparando para ir para a praia, vai arrumar o seu carro, vai colocar os filhos dentro do carro, às vezes tem criança pequena, cadeirinha, aperta cinto, pega o cachorro, prende o cachorro na guia. Isso tudo ser feito na calçada, qual é o risco? Muito grande, né? Então, na realidade, o que nós podemos planejar antes, o que nós podemos nos expor menos, né, é melhor. Porque o oportunista, muitas vezes a gente aborda eles dizem assim, né, o pessoal estava descuidado e eu aproveitei. Né? Então, o oportunista, ele vai verificar exatamente isso, de verificar o carro com a porta aberta, buscando uma mala, aperta isso, faz aquilo, sobe, esqueceu uma janela aberta, faz isso. Não, então, por isso que eu disse, isso tem que ser uma coisa bem planejada, uma coisa mais segura possível, inclusive ao seu redor, para na hora que sair com tranquilidade e aproveitar bem as férias. Vale o mesmo para o retorno, né? Que as pessoas estão cansadas da estrada, dá uma volta na quadra antes para ver se tem movimentação, é uma dica boa? Sim, isso é. E as pessoas têm muitas vezes aquela vontade de chegar a usar os 45 do segundo tempo, todas as férias, e não fazer esse pequeno para chegar, porque daí muitas vezes tem esse sabor. Vai ter as decorrentes a ser feita. Então, interessante que venha durante o dia, que consiga visualizar essa casa muito antes, saber o que está acontecendo. Como eu disse, se tiver um parente, um vizinho, que esteja te recebendo, já sabendo o que vai acontecer, porque a coisa daí fica muito mais tranquila. Essa dica eu gostei, viu, Armando Burdi? Vou anotar no meu caderninho. Dá uma ligadinha para um parente, me espera lá em casa, ou pede para o vizinho, olha, estou chegando, fica esperando ali na porta. Essa é boa. Não, porque, como eu disse, a segurança é um coletivo. Né? Então, nós temos que compartilhar esses detalhes. Bem como não viajar, se der para não viajar sozinho. Nós estamos indo para a praia, vamos viajar junto. Porque se tiver um problema no teu carro, alguma coisa nesse sentido, um pode socorrer o outro, alguma coisa. Então, né, viaje junto. Por mais que um vai para uma praia, talvez vai outro, mas um trecho está junto, está fazendo essa segurança propriamente dita. Perfeito. Muito obrigada, Tenente Coronel Ivens Juliano, do 20º BPM, comandante que controla a Zona Norte de Porto Alegre. Nós vamos liberá-lo agora, que ele tem que voltar para a aula, viu, Armando Burdi? Deixou os alunos lá sozinhos, sabe como é que é, né? Aqui é que nem colégio também. Voltou para a sala de aula, tem que ficar atento ao pessoal. Muito obrigado, um excelente dia. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.